A nossa palavra-chave está escrita em Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. Esta é a palavra-chave. Diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. O 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já recebeu algum conselho de alguém? O nosso tema, o tema da mensagem hoje é conselho. E quantas pessoas, amada igreja, quantas pessoas cristã, às vezes deixa de ouvir um conselho do seu líder religioso ou do seu pai ou da sua mãe, para ouvir um conselho de uma pessoa que às vezes não teme a Deus, não tem temor nenhum de Deus, e eles escutam. E muitas vezes o pai e a mãe, que às vezes rasga o seu coração para o seu filho, faz de tudo para o seu filho, e quando às vezes o pai e a mãe vai falar qualquer coisa, o filho já não gosta, já fica bicudo, já sai com o nariz empinado, não aceita a correção, e às vezes paga caro por isso. E depois quando a barriga dói, eles vêm procurar guarida no pai e na mãe. Ele vem procurar na família. Mas na hora, a Bíblia fala que a correção, no momento, ela não é motivo de alegria, não, era motivo de tristeza. Mas depois, ela produz frutos. Ela produz frutos. Então nós precisamos, sim, mostrar para a família, a autoridade, que o pai e a mãe têm dentro de uma casa, porque Apocalipse, capítulo 1, se não me falha na memória, versículo 7, se não me falha na memória, não, nem esse não, Apocalipse não, me parece que eu errei aqui, amado, me parece que é Hebreus capítulo, Hebreus capítulo 1, versículo 7. Em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espírito. Não, mas não é nesse não. Então, vamos deixar isso de lado, que eu achei que era Hebreus 1:7. Não é Hebreus e me parece que nem Apocalipse, mas alguém, tem pessoas aqui abençoadas, a igreja, todos são abençoados, às vezes pode me ajudar, que diz assim: Deus nos fez reis e sacerdote. Será Apocalipse mesmo? Apocalipse mesmo? Só para nós ter aqui uma base, que eu estou falando de família, para nós ter uma base aqui. 1:7, Hebreus, Apocalipse 1:7. Isso, glória a Deus, estou falando. Diz assim, Apocalipse 1:6, aliás:
e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos entender isso aqui. Para Deus, nós somos feitos reis e sacerdotes. Sacerdote é para quê, irmão? É para ensinar. Reis é para quê? Para reinar. Para ter autoridade de mandar. Para ter autoridade de impor. Para ter autoridade de não deixar a família bater cabeça com cabeça e fazer cada um segundo o que o seu nariz empina e a pessoa vai fazer. Então é bom a gente entender isso. E eu torno a repetir. Não de uma maneira que às vezes o mundo fala, que toda a vida eu ouvi falar isso, o conselho não é bom. Se fosse bom, ninguém dava, vendia. Toda a vida, Deus de criança. Mas eu quero dizer para a igreja, é bom sim, irmão, o conselho é bom sim. O conselho de uma pessoa sábia, de uma pessoa que teme a Deus, ele é bom porque ele é de acordo com a palavra de Deus. Essa é a introdução da mensagem. Agora você vai abrir comigo lá em 1º livro de Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. 1º livro de Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Diz assim, e Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, com todos os líderes. Irmãos, pode ver que tem algo errado aqui. Sabe por quê, irmãos? Ele tomou conselho com todo mundo. Eu quero te mostrar isso, irmão. Nós queremos aprender isso junto. Que nem na presença de Deus não existe super-homem, tá, irmãos? Enquanto a pessoa está obedecendo a Deus, Deus está cuidando de nós. Mas a pessoa começou a ser rebelde com Deus. Eu quero que você preste atenção nisso. Aqui, irmão, ele tomou conselho com muita gente. Está errado, irmãos. Muito dessas pessoas, a mente deles, irmão, estava em conflito. Estava em conflito. Uma mente em conflito não é igual uma mente de Cristo. É verdade ou não é? Uma mente em conflito não é igual uma mente de Cristo, que obedece, que toma conselho com Deus, que obedece a Deus. Primeiro erro de Davi: ele não tinha que tomar conselhos com capitães, com centenas, com milhares. Porque, irmão, aqui, nós aqui, as mentes pensam diferente. Mesmo a gente sendo mente de Cristo, nós ainda pensamos diferente. Então, cada um tem uma posição de pensamento na vida. O segundo versículo, vamos para o segundo versículo. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do nosso Deus, enviaremos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel e aos sacerdotes. Se parece bem, irmão, aos olhos. A Bíblia fala, já vou pegar aqui imediato. Só para responder isso aqui.
Provérbio 14, 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. Pareceu bem aos olhos dele? O caminho pareceu direito? Pareceu a todos eles, no olhar deles, no olhar de cada um. Mas aqui já está a resposta para isso. Davi, ele não consultou Deus, ele consultou o povo, ele não consultou Deus, irmãos. Aí nós continuamos aqui, esse é o 2, né? O 3. Agora o 3 de 1 Crônicas 13, 3 de 1 Crônica 13, primeiro livro de Crônica 13, capítulo 3. Diz assim: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. Muito bem, a intenção dele era boa. Era boa, do Saul. Saul não obedeceu a Deus, não conseguiu trazer a arca. Então a ideia às vezes da gente é boa, irmão. Mas não condiz com o pensamento, não condiz com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Aí fala assim: tornemos a trazer. Então disse, obrigado. Então disse toda a congregação que se fizesse assim. Está vendo, irmão? Toda a congregação diz que se fizesse assim, assim como pareceu bem aos olhos deles. Mas aos olhos do homem parece perfeito, igual nós lemos aqui. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminho de morte. São caminho de morte. Então a gente tem que prestar atenção. Ah, mas isso é bom, isso é da vontade de Deus, eu posso tomar essa decisão? Isso é da vontade de Deus? Deus quer assim? Deus vai me honrar? Tem muito a ver, irmão, com obediência ao Criador. O 4. O 4 não, é o 5. 5. Nós já vimos 2 erros dele. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Bará de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. Vai prestando atenção. O Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Tudo certinho? Tudo certinho. Na visão, na mente deles, estava certo. Primeiro, ele tomou conselho, juntou todo mundo. Segundo, todo mundo diz, olhou e falou assim: isso é bom. Mas era bom sim. Ele estava bem intencionado. A arca simbolizava a presença de Deus, a justiça de Deus na nossa vida, na vida deles. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Não é através mais da arca, mas lá no passado era a arca, era a presença de Deus. O 7. Glória a Deus. E levaram a arca de Deus da casa de
Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiava o carro. Coisa bonita, né, irmãos? Coisa bonita, né? Não, a arca merece, é um carro novo, nós vamos fazer de melhor, é a presença de Deus. Mas não é isso, irmãos, não era vontade, não era isso que eles tinham que fazer, não. Mas isso é o conselho, isso é a visão das congregações, era a visão das pessoas, era o olhar, isso é bom. Esse é o terceiro erro. Esse é o terceiro erro de Davi. Deixar conduzir a arca num carro de boi. Não era para levar a arca. Nós vamos ver que como é que a arca, irmãos, era a presença de Deus. É a mesma coisa, vou supor, vou dar uma mostra, vou fazer só uma ilustração aqui. É a mesma coisa que no dia de Santa Ceia, sai de lá de dentro um carrinho de mão e com as coisas sagradas de Deus, irmãos. É isso mais ou menos que eles fez, irmãos. Tem problema, o carro é novo. Esse homem aí, Uzá e Aiô, não era nem dos levitas, irmãos. Ele não era dos levitas, não. Foram guiando o carro de boi. Errado. A arca, Êxodo capítulo 25, versículo de número 12. A arca tinha de ser levada nas mãos por 4 pessoas levitas da linhagem sacerdotal. Diz assim, e fundirá para ela 4 argolas de ouro. Tudo era de ouro, irmãos. O que ouro representa? A justiça de Deus. E as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado. E fará varas de madeira de acácia e as cobrirá com ouro. E colocará as varas nas argolas ao lado da arca para se levar com ela a arca. Está dando para entender, irmãos? As 4 argolas, irmãos, as 4 argolas, no meu entendimento, eu considero uma aliança com Deus. Vocês vão levar na mão a arca. E as varas que era coisa dentro das argolas para carregar de 4, sabe o que eu considero, irmãos? Eu considero a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ninguém está acima da palavra de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Nada, não existe nada. Eu sei totalmente errado do que era para fazer. Teve boa intenção? Teve, irmãos. Os antigos sempre paravam isso, de bem intencionado, no inferno está cheio de gente bem intencionada. Mas não tinha santidade. Não tinha santidade, não tinha obediência. Não tinha comunhão com Deus. E é assim que funcionam as coisas. Vamos ver aqui. A palavra de Deus, irmão, era só estar acima do próprio Deus. Era só estar acima do próprio Deus. Mas ninguém, que aquele que tirar ou acrescentar qualquer uma vírgula ou um tio na palavra de Deus, Deus vai acrescentar também o flagelo na vida dele, irmãos. Deus é amor, mas Deus é justiça. Aonde nós vemos isso?
rapidinho aqui. Salmo 138, versículo de número 2. Sua palavra, a palavra está acima até do próprio Deus. Diz assim, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Ninguém pode tirar, irmão. Ninguém tem. A palavra de Deus é para ser cumprida. Tem muitas pessoas aí discutindo a palavra de Deus, irmão, mas não obedece a palavra de Deus, querendo mostrar que sabe mais do que os outros. Está errado, irmãos. A palavra de Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo. A palavra de Deus é para obedecer. Não é para fazer uma seleção, o que é bom e o que é ruim. Tudo é bom, é boa. Ela é boa para correção. Ela é boa para santificação, para tudo na vida. Continuamos aqui no 13. Não, mas não é bem isso não. Ainda temos aqui ainda, nós paramos no 7. Agora nós vamos continuar no 8 de 1 Crônicas. E Davi e todo o Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico e com harpas, e com satérios, e com tamborins, e com símbolo, e com trombetas, e chegando à eira de Quidom, estendeu-os a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. A tragédia, irmão. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu. Esse é o 10. O feriu. Eles alegraram muito, mas depois, irmãos, veio a tristeza. Na morte desse rapaz, desse Uzá, que não era nem dos levitas, e não era também para transportar a arca no carro, era para levar na mão. Tudo, irmão, da nossa parte. Deus quer de nós um esforço. Amém? Tudo da nossa parte, Deus, sacrifício não, mas um esforço tem que fazer, irmãos. Quem quer a presença de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus tem que esforçar. Deus falou com Josué, em Josué 1:7, esforça-te e tenha bom ânimo. Tem que esforçar, tem que ter bom ânimo. Ganhamos até o 10, né? Continuando aí. Por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de quê? De tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Presta atenção, irmão, presta atenção. Vou parar aqui um pouco, para nós meditar junto aqui. Tem muitas pessoas, irmãos, você deve conhecer. É só buscar Deus quando perde alguma coisa na família. Quando aquele esposo vai embora, ou quando aquele filho vai para a droga, ou vice-versa. Só quando a adversidade chega.
É que a pessoa abre o olho para buscar Deus, depois que a brecha já aconteceu. Depois que a pessoa já perdeu na vida. Alguma coisa na vida a pessoa perdeu. Enquanto não acontece determinada coisa na nossa vida, nós não abrimos o olho para a realidade. Se eu tivesse na presença de Deus, isso não teria acontecido. Porque eu ia corrigir a minha família dentro da palavra de Deus, com a vara de Deus, que é a palavra. Depois que acontece determinada coisa. Provérbio capítulo 14, versículo de número 13. Olha o que aconteceu com Davi aqui, irmão. Ele não alegrou muito quando ia levando a arca no carro. Ele não alegrou muito com Israel. Pois é, Provérbio capítulo 14, versículo de número 13, diz assim, presta atenção nisso que nós vamos ler junto aqui. Diz assim: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Aconteceu com ele, irmãos. Alegrar, mas o fim da alegria é a tristeza. Morreu lá o jovem Uzá. Morreu lá o jovem. Os boi tropeçou, ele foi segurar a arca com as mãos, aí ele morreu. A arca era já para estar na mão, não dele, e não desse Aiô. Uzá e Aiô, não era na mão deles. Nós lemos aqui em Êxodo 25, era para estar na mão dos levitas. Amém, irmãos? Era para estar na mão dos levitas, porque se simbolizava ou representava a glória de Deus, a presença de Deus. Por isso que ela era toda revestida de ouro, as argolas eram de ouro, as varas, tudo era de ouro. Porque era a presença, era a santidade, era a justiça de Deus. E não era para ser carregado em qualquer coisa não, irmãos. Num caminhão, ou num carro de boi, que naquela época acho que nem tinha caminhão, né? Não existia caminhão. Não era isso. Era para levar nas mãos, com todo cuidado, 4 pessoas carregando, sentindo ali o gozo, sentindo ali a alegria. Esse sacrifício vale a pena, porque é a presença de Deus na minha vida. Nós precisamos aprender, irmão, com esse erro de pessoas do passado. Muito bem. O 13, 14 diz assim, o 14 diz assim, quer ver? 1 Crônica 13, 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. Olha o resultado da bênção de Deus, irmãos. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Ô, irmão, quando a pessoa de Deus não quer a bênção, Deus dá a bênção até para o ímpio, irmãos. Amém? Temos que tomar posse, irmão, da bênção de Deus. A bênção é para nós. A bênção é para os filhos de Deus. O pão que representa o pão da vida, que é Jesus. Ele disse assim, o pão. Chegou aquela mulher cananeia, ele disse assim, o pão
catando a migalha debaixo da mesa, comendo. Ele diz assim: o pão é para os filhos de Deus, não é para os cachorrinhos, não. Às vezes, quando os filhos não querem a bênção, acontece com isso aqui, irmãos. Acontece desse jeito. Já estão quase encerrando aqui, mas eu quero mostrar mais a bênção dessa família por causa da arca. 3 meses, tá, irmãos? Bastou 3 meses para essa família ser abençoada e essa família fazer parte da geração dos levitas. Se encontra 1 Crônica 26, 4, 5 e 6. Diz assim: olha o resultado, irmão, das coisas sérias, olha o resultado. Eles podiam falar: não, dessa arca não pode ficar aqui na minha casa. Ele era geteu, ele não fazia parte da aliança do povo de Deus, do Deus, ele não fazia parte. E diz assim, ó: e os filhos de Obed-edom foram, aí fala do filho dele, que é benção também, tá, irmão? Os filhos são a coroa dos pais. Infelizmente hoje dá um pouco de aborrecimento, mas os filhos é a coroa do pai. Tem que obedecer para que tudo vai bem na vida. Diz assim: os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Isacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Pauletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. E sabe quantos foram, irmão? Continuar aqui, foram 62 pessoas dessa família que a arca teve 3 meses. 3 meses. O resultado, sabe o que eles foram? Eles foram porteiro da casa de Deus. Os filhos dele, tudo foram abençoados. Porque levou a sério, irmãos, as coisas de Deus. Talvez o ímpio recebe às vezes as coisas e o cristão não recebe. Por que o fulano é abençoado e eu não sou? Por que o vizinho tem 2 carros, tem granja, tem iate na praia, tem não sei o que tem, e eu não consigo? E às vezes é cristão, irmãos, mas não valoriza. Não valoriza. Quem não é fiel no pouco, irmãos, Deus também tira o pouco. Deus não dá muito, não. Deus tira aquilo que pouca pessoa tem. Tem que ter fidelidade. Aí foi abençoado esse pessoal. Toda essa família, é um total, termina aí o versículo, um total de 62 pessoas. Filho, neto também, incluiu o neto também. Glória a Deus. Está na hora de nós terminarmos. Davi foi segundo o coração de Deus, irmão? Foi. Mas ouviu muito conselho errado. Ouviu muito conselho de pessoas que não estavam preparadas para aconselhar ninguém. Tem pessoas, irmãos, que às vezes dá um conselho para o outro, pastor Moisés, pastor Júnior, mas ele não está preparado. A vida dele não condiz com aquilo que ele fala. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus é que diz que pelos frutos conhecereis a boa árvore. A árvore está seca, está morta.
E a pessoa está aconselhando o outro. Faz assim, faz desse jeito. Com coisa que é olho por olho, dente por dente. Fulano te traiu, trai ele também. Te punharou, punhara ele também. Mas não é assim, irmão, que Deus ensina, não. Ensina que se a pessoa bater de um lado do rosto para dar o outro, bate do outro. Eu teve uma vez que o bêbado, eu nem convertido era não. Um bêbado, mas irmão, ele me deu uma lição de moral terrível. Porque eu pisei no pé dele, irmão, falei assim, meu Deus do céu. Esse homem agora deu um ônibus muito cheio, falei assim, ele vai brigar comigo. Aí eu falei, amigo, desculpa, amigo, desculpa. Ele falou, não, senhor, pode pisar. Eu tenho 2 pés. E às vezes, irmão, a vida da gente, a gente não age como a gente deve agir, como luz do mundo e como sal da terra. Está dando para entender, irmão? A gente não age. A gente quer olho por olho, dente por dente. Fulano me fez, eu vou fazer também. Mas não é assim, irmãos. A vida do cristão não é assim, é para ajudar, irmãos. É para ajudar. O que lá em Isaías 61 diz? Isaías 61, 1. Lucas também fala, mas Isaías eu estou guardando mais aqui na mente, porque não está aqui no esboço. Diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Só até aí. O Espírito do Senhor ungiu nós, irmão. É o Espírito de mansidão, é o Espírito de amor, é o Espírito que suporta, Ele nos dá um amor de compaixão. E às vezes não há coração que não fica triste, às vezes com uma ingratidão, uma coisa que a pessoa fez, não há coração que às vezes, mas a gente não pode pagar com o mesmo mal. A gente tem que pagar com bem. Conselho, o nosso tema, conselho. Vamos aproveitar que nós já estamos aqui em Isaías mesmo, Isaías 5, 19. Está gostoso, né, irmão? A palavra de Deus é deliciosa, né? A palavra de Deus diz assim, e diz, 5, 19, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 5, 19, diz assim, e diz, avie-se e acabe suas obras, para que vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Conselho é de Deus, irmãos. Muitos propósitos lá no coração do homem, mas o conselho é de Deus. É Deus que aconselha. A gente tem que esperar o tempo de Deus. Deus não vai fazer antes nem depois. É o tempo dele, não é tempo de esperar na nossa vida. O tempo de Deus. Agora mais Isaías 11, 1 e 2, está falando de Jesus, desse santo de Israel. Porque brotará, vai prestando atenção, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora presta atenção,
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de o quê? De fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está dando para entender, irmão? Como é que o conselho é do Santo de Israel que vem, irmãos. Não apressa. Não vai pegando qualquer coisa que a pessoa te fala, não, irmãos. Não vai pegando, sabe por quê? Não vou ler aqui não. Mas Deus vai me dar a oportunidade de eu pregar, irmão, essa mensagem que Deus me deu. Com mais tempo, com mais paciência. Só Mateus 27. O que acontece quando a pessoa aconselha, irmão? A pessoa junta muita gente para conselho. O que acontece? Mateus 27. Vamos encerrar aqui. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Reuniu, tá, irmão? Igual Davi fez. Pessoa que às vezes só abriu a boca para matam. Ele não presta. Às vezes estava com a mente endemoniada, tá, irmãos? Mente endemoniada. 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus e ele seja salvo. Às vezes a pessoa está com conflito de mente. Pelo amor de Deus, o conselho vem do Santo de Israel. Amém, irmãos? O conselho vem do Santo de Israel. Muito propósito há no coração do homem, mas o conselho vem de Deus. Aleluias! Deus seja louvado. Vamos orar nesse momento. Faz a sua oração. Não saia daqui da mesma maneira que nós entramos aqui, porque Deus tem algo a mais na vida da igreja. Deus faz muito mais do que nós pensamos, que nós pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder dele que habita em nós. Aos impossíveis ao homem. Não, isso não tem jeito. Não faz assim não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Aos impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Vamos começar a orar. Você ora sentado, ora em pé, ou enjoelhado, do jeito que você quiser. O importante, até vamos fazer diferente, irmão. Faz favor, vem todos aqui para frente, aqui em nome de Jesus. Vem cá, irmãos. Vem aqui para frente aqui, vem aqui. Davi todo teve pressa para poder levar a arca de qualquer jeito. Mas não vamos ter pressa não. Vem aqui na frente aqui, vem aqui na frente. Vem aqui na frente.